O desconhecimento da realidade portuária é responsável por muitas opiniões equivocadas sobre o desempenho operacional dos portos, seu regime de funcionamento e as relações de trabalho das diferentes categorias que ali desenvolvem diariamente suas atividades. No Brasil, a estiva existe desde o período colonial. Na época, as relações comerciais entre nosso país e Portugal eram compostas pela importação de produtos manufaturados e a exportação de minerais e madeira. A mão de obra da estiva era escrava e os estivadores eram escolhidos entre os negros mais fortes. No fim do Império, beneficiados pelos movimentos abolicionistas, os negros se concentraram nas cidades portuárias à procura de emprego. Ali, entraram em contato com imigrantes europeus, principalmente italianos, que traziam ideias progressistas de cunho sindicalista. A mão de obra passou, então, a ser remunerada. Nos portos, havia muitos trabalhadores disponíveis e pouco trabalho a ser dividido. Os armadores, por sua vez, se recusavam a mantê-los como empregados. Alegavam não poder arcar com as despesas de mão de obra quando não houvessem navios atracados. Inspirados pelo sistema utilizado nos portos da Bélgica, os estivadores brasileiros organizaram grupos de trabalho ordenados, evitando que alguns trabalhassem várias vezes, enquanto outros não conseguiam trabalhar. O espírito de solidariedade levou os estivadores a se agruparem em caixas assistenciais, custeadas pelos que conseguiam trabalho, em benefício daqueles que aguardavam a sua vez de trabalhar. Atualmente, organizados em sindicatos, os milhares de trabalhadores da estiva reconhecem a vital importância de sua entidade representativa nas suas relações de trabalho. Tal importância transcende a simples representação da categoria. Por ser um trabalhador avulso, sem vínculo empregatício permanente, o sindicato é o único referencial jurídico do estivador. Quando precisam de mão de obra de estiva, os tomadores de serviços se dirigem ao sindicato, através de uma requisição que caracteriza o contrato de trabalho. Nela, estão especificadas a natureza e as qualidades técnicas exigidas para a realização do trabalho. O sindicato, portanto, é quem se encarrega de colocar as equipes à disposição dos tomadores de serviços. Para atender à demanda, o sindicato tem uma estrutura ágil, capaz de receber as requisições, distribuir o trabalho de forma igualitária, fiscalizar as condições oferecidas para a sua realização, promover substituição de pessoal e fiscalizar a aplicação das tabelas de remuneração de mão de obra estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho. O sindicato, além de atuar como órgão político e administrativo, desempenha papel fundamental na realização dos serviços contratados. Todos os dias, em 3 horários distintos, o sindicato procede à sistematização das requisições de serviço, fazendo com que os estivadores se agrupem nas equipes de trabalho. Essas tiradas de serviços são chamadas de paredes e as equipes de ternos de estiva. Os horários das paredes são coordenados para atender satisfatoriamente aos diferentes regimes de trabalho dos portos públicos e terminais de uso privativo. A igualdade de condições para o agrupamento nos ternos é garantida pelo sistema de rodízio, no qual os estivadores participam de acordo com seu câmbio, cujo controle garante que um mesmo estivador não trabalhe 2 vezes enquanto o outro se mantém ocioso. Este controle era feito manualmente. Hoje, com o aumento do volume de trabalho e o consequente aumento de número de trabalhadores, ele é feito por computadores. A ideia básica do sistema de rodízio é fazer o trabalho girar como uma roda, composta pelos trabalhadores, de forma contínua e em sentido único, em maior ou menor velocidade, conforme a oferta de trabalho. O quadro de estivadores é controlado através do número de giros da roda, em intervalos anuais, comparado com parâmetros estabelecidos em lei para as horas trabalhadas por cada homem. A partir dessa comparação, e de acordo com a lei,
sai a deliberação de se manter ou ampliar os quadros profissionais. Quando a mão de obra da estiva era predominantemente braçal, a roda era a mais ampla possível. Porém, com o progresso tecnológico, o estivador teve que se adaptar às novas formas de manuseio e estivagem de cargas. No Brasil, essa adaptação deu-se exclusivamente por necessidade de sobrevivência do próprio estivador. Aqui, ao contrário do que ocorre nos países desenvolvidos, ela não resultou de qualquer ação programada de capacitação profissional, treinamento ou qualificação de mão de obra. Naqueles países, se cobra eficiência após a realização dos respectivos programas de treinamento. Com a sucessiva redução dos ternos de estiva, onde os serviços foram gradativamente se automatizando, nossos estivadores, graças ao seu próprio sacrifício, operam desde empilhadeiras sem as mínimas condições de segurança, até sofisticados equipamentos, como as pontes rolantes dos navios especializados no transporte de celulose. Neste caso, os tomadores de serviços têm reconhecido a grande eficiência dos operadores, através dos sucessivos comunicados de quebra de recordes mundiais na execução de carregamentos. Sem qualquer treinamento, os estivadores brasileiros carregam milhares de navios anualmente em períodos de tempo cada vez menores. E se perguntam, que resultados operacionais não poderiam ser alcançados se houvesse a mínima preocupação com a capacitação profissional? O surgimento das funções especializadas gerou a diferenciação na forma de agrupamento dos operários com qualidades técnicas adicionais, sem ferir o princípio básico do sistema de rodízio, que garante a todos as mesmas condições para se desenvolverem. O sistema se subdividiu em rodízios específicos para atender aos requisitos técnicos de algumas funções dos serviços de estiva. É como se houvesse a formação de rodas menores a partir dos trabalhadores que compunham a roda original. O engajamento nas rodas menores implica o exercício de funções especializadas, como as de contramestre e operadores de máquinas em geral. Quando uma equipe de estivadores chega ao navio, já estão determinados quais os responsáveis pelo engate, orientação e manuseio da carga no porão, quais os operadores especializados que vão fazer a movimentação da carga com guindastes, carretas e empilhadeiras, e qual será o contramestre que, em cada porão, irá responder pelo terno de estiva e se responsabilizará pelo desenvolvimento das atividades de forma ordenada e com o melhor aproveitamento possível da praça de trabalho disponível. Para cada navio, há um contramestre geral, que responde por todos os ternos de estiva a bordo. São os chamados chefes de estiva, que se constituem nos maiores representantes da equipe de estivadores a bordo durante a operação. Num prazo máximo de 48 horas após o término das operações, as entidades estivadoras repassam a remuneração devida, que varia de acordo com o tipo, o volume da carga e os meios utilizados para sua movimentação a bordo. As cargas são classificadas em 17 grupos. Em cada um deles são definidas as fainas, como são chamadas as condições operacionais que deverão ser oferecidas, e o tamanho dos ternos de estiva, que executarão a operação. Combinando o grupo de carga e a faina, tem-se a taxa de remuneração para uma tonelada movimentada. Todas as taxas formam a tabela de remuneração dos serviços de estiva, negociada entre trabalhadores e tomadores de serviços, por ocasião da Convenção Coletiva de Trabalho, na database da categoria, voltados para o mercado exterior. Desde a sua implantação até hoje, a mão de obra utilizada para a estivagem de milhões de toneladas de produtos siderúrgicos e celulose foi invariavelmente a mão de obra avulsa sindicalizada. Tanto a CST quanto a Aracruz Celulose reconhecem o alto nível de eficiência operacional dos trabalhadores.
Nunca se registrou qualquer atraso na saída dos navios causado por morosidade nos serviços de estiva. Normalmente, os carregamentos são feitos na metade do tempo previsto, o que proporciona prêmios para as entidades estivadoras. Os trabalhadores têm o maior interesse em manter altos índices de produção, conscientes de que quanto maior for a carga movimentada, maior será sua remuneração. Das concepções originais dos grandes projetos implantados no Espírito Santo, constam análises do potencial portuário para o escoamento da sua produção. Parte desta análise refere-se à capacidade operacional da mão de obra a ser empregada. Apesar da grande movimentação de carga, prevista desde o planejamento da instalação dos grandes projetos, não houve por parte do governo ou dos empresários ligados ao setor portuário qualquer investimento na capacitação profissional dos estivadores, que foram obrigados a se adaptar à nova realidade portuária às suas próprias custas. Os grandes projetos devem grande parte de seu sucesso àqueles que trabalham nos portos. Tais projetos certamente não seriam viáveis se fossem identificadas deficiências comprometedoras exatamente no setor final de seu fluxograma de exportação. Imensos superávites foram gerados para a balança comercial brasileira, e os estivadores se orgulham de terem executado com competência a parte que lhes foi confiada. Em artigo publicado no Jornal do Brasil, o economista Orlando Santos afirma que o porto, pelas suas características e singularidades, não pode ser comparado à rodovia ou à usina siderúrgica no que disser respeito à transferência de controle para a iniciativa privada. Profundo conhecedor da realidade portuária, Orlando Santos conclui com oportuna lucidez. O porto é a própria cidade, o próprio estado, o próprio país. Os portos identificam-se com a nação, e não há um grande porto ao qual não corresponda uma grande nação. Por isso, não podem os portos serem transformados em capitanias e entregues a quaisquer donatários arrivistas, o que conferiria ao governo um atestado definitivo de omissão e incompetência na administração de um serviço inegavelmente essencial.
aplaudir nossa puxa-cabeça. Trabalhei mais no xeramento.
Boa tarde. Portuários arrebentam cadeados e invadem o porto de Capuaba. A confusão aconteceu porque os trabalhadores avulsos e a Vale do Rio Doce não fecharam o acordo coletivo. As atividades no terminal estão paralisadas desde a madrugada. Assim que avistaram um rebocador tentando furar a greve, os portuários perderam a cabeça. Tentaram abrir os portões da entrada principal do porto de Capuaba a socos e pontapés. Os portões foram fechados pela direção do terminal ontem à noite. Muitos trabalhadores pularam as grades. Com uma barra de ferro, quebraram o cadeado. Dezenas de portuários correram em direção ao navio atracado no terminal, arrendado pela Vale do Rio Doce. Com pedras nas mãos e gritando ameaças, os portuários afugentaram os tripulantes do rebocador da Vale. Vocês vão sair daí, ó! O objetivo era evitar a qualquer custo que o navio panamenho fosse desatracado por terceiros. Isso aqui é reconhecido em Brasília, isso aqui, ó. A Vale quer passar por cima, quer nos atropelar. De repente, um helicóptero da Vale começa a sobrevoar a área. Do alto, o cinegrafista registrava todos os passos dos trabalhadores. Trabalhadores portuários paralisam as atividades no porto de Capuaba, em Vila Velha. Eles querem a garantia de emprego. Hoje, nenhum deles foi convocado para trabalhar. O ato público começou a 1h da madrugada. O último navio a ser descarregado foi este, do Panamá. O trabalho terminou às 7 da manhã e, depois disso, nenhum outro navio atracou no porto de Capuaba. Os trabalhadores avulsos ficaram no pátio e na portaria principal para impedir que trabalhadores de fora assumissem o trabalho. Quem entrou teve que ser revistado. Os 1.100 trabalhadores portuários estão paralisados em protesto contra a administração do terminal de Vila Velha. A empresa quer reduzir os salários em 70% e, como os trabalhadores não aceitaram, a intenção da administradora é contratar mão de obra de fora para substituir os trabalhadores daqui. Nós fizemos proposta para eles, proposta até de redução do salário, até de 40% do salário, eles não aceitaram. Eles querem 70% ou até mesmo até 80%. Se não houver um acordo, o que vocês vão fazer? Nós vamos ficar em vigília aqui até o tempo que eles quiserem. Pretendemos até fazer guerra de fome, qualquer coisa que eles imaginarem, nós pretendemos fazer. Portuários avulsos fazem protesto contra a Companhia Vale do Rio Doce no terminal de Vila Velha. Eles são contra a decisão da empresa de só contratar trabalhadores fixos e não sindicalizados. Cerca de 1.000 trabalhadores avulsos realizaram um protesto hoje pela manhã no terminal de Vila Velha Sociedade Anônima, controlado pela Companhia Vale do Rio Doce. Os trabalhadores não aceitam ter remuneração reduzida em 75%, já que alegam receber em média R$1.000 por mês, contra 250 proposto pela empresa. Também não aceitam a contratação de pessoal não sindicalizado para atuar dentro do terminal. Os trabalhadores registrados e cadastrados, eles têm a preferência para o trabalho. Se eles têm a preferência, obviamente, se tiver de ter contratação, se a Vale oferecer um salário satisfatório para os trabalhadores, tem que ser primeiro para os registrados e depois os cadastrados. Isso é o que a lei fala. O que, na verdade, nós queremos que seja contratados os trabalhadores vinculados ao órgão gestor de... Há mais ou menos 2 dias não há movimentação de cargas. Os navios não podem entrar ou sair neste local. Às 10h30 da manhã, a tropa de choque chegou ao terminal para liberar o porto. Os PMs soltaram bombas de efeito moral. Houve corre-corre, mas a área foi evacuada. É uma situação realmente tensa, um clima muito tenso que se formou lá na parte da manhã. Boa tarde, Cláudio. Os trabalhadores continuam bloqueando o terminal de Capuaba, aqui em Vila Velha. Segundo eles, a manifestação só vai terminar quando a Companhia Vale do Rio Doce aceitar agendar uma reunião com os representantes dos sindicatos da orla portuária. Os sindicalistas entendem que são os sindicatos que são os responsáveis pela contratação de mão de obra. O clima ficou tenso durante toda a manhã. A Polícia Militar foi acionada. Como vocês podem ver aí, aqui no pátio do terminal estão diversas viaturas da Polícia Militar. Segundo os trabalhadores, um portuário foi atropelado esta manhã e está internado em estado grave em Vitória. O bloqueio do terminal de Vila Velha deixou os 3 berços de Capuaba parados. Nenhum navio pode atracar. Os trabalhadores cadastrados no órgão gestor de mão de obra querem
que a Vale do Rio Doce agende uma reunião com os representantes dos sindicatos da orla portuária. A entrada do terminal está bloqueada e não há operação e nem... Os portuários culpavam a companhia Vale do Rio Doce pela revolta. Segundo eles, a empresa não queria negociar a contratação ou mesmo a demissão dos trabalhadores avulso. O motivo da revolta do trabalhador é isso aqui, ó. Filma aqui pra vocês verem isso aqui, ó. Isso aqui foi comprado. Isso aqui foi um direito que foi nos dado em Brasília. Só que a Vale não reconhece isso aqui. A Vale quer atropelar. Ela quer extinguir uma categoria que existe há quase 90 anos. Ela entrou aqui dentro. Quando ela arrendou isso aqui, quando ela arrendou isso aqui, nós já estávamos aqui. Ela sabia que nós estávamos aqui dentro. Sabe o que ela quer fazer? Eu não quero nem falar a proposta que ela fez para os trabalhadores, que é vergonhoso. Uma categoria que existe há quase 90 anos, ela quer massacrar, ela quer matar de fome. Entendeu? Dói até inimigo. O que os trabalhadores querem? Os trabalhadores estão prontos para negociar com a Vale, nós estamos esperando, entendeu? A contraproposta da Vale, só que tinha uma reunião marcada hoje para 9 horas, eles não compareceram. Falou que eles não arredam o pé, que eles querem botar 160 homens aqui dentro a salário de fome, entendeu? Isso é vergonhoso, isso é dolorido para a categoria igual nós estamos aí, ó. E nós só vamos sair daqui de dentro massacrados, só saímos daqui dentro do camburão. Isso serve para o Brasil inteiro de exemplo. 20 radiopatrulhas formaram um cordão de isolamento para impedir um quebra-quebra ainda maior. O helicóptero da Polícia Militar sobrevoou o local durante toda a manhã. Às 10h30, com a chegada da companhia de choque, o terminal portuário se transformou em uma praça de guerra. Dezenas de bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral foram lançadas. Foram 10 minutos de muitas explosões. Só assim, os portuários foram retirados do terminal. Além de retirar os manifestantes da área da Codesa, a polícia também prendeu aqueles que resistiram à ação da PM. Mais de 20 pessoas foram presas e serão levadas para a Polícia Federal para averiguação. Um cordão de isolamento foi montado na estrada que dá acesso à Codesa para evitar que os manifestantes retornem à área do terminal portuário. Todo esse tumulto está acontecendo porque os trabalhadores avulsos aqui do porto de Capuaba não se conformam com a atitude da companhia Vale do Rio Doce, que contratou mão de obra própria para fazer o serviço deles. Os avulsos pretendem continuar aqui no porto até que haja um acordo. Do contrário, nós não vamos dar de mão, não. Nós estamos aqui com todo respeito para morrer. E primeiro, antes de morrer, nós vamos fazer o possível, né? Se for para morrer, tirar a vida de alguém, porque nós não vamos sair daqui liso, leso e solto, porque há um ano atrás houve uma indenização aos portuários indenizaram a categoria, e nós não aceitamos essa indenização. Quem aceitou foi embora e nós não abrimos mão do nosso campo de trabalho. Os trabalhadores avulsos permanecem por pouco tempo dentro do porto. Às 10h30 da manhã chega o reforço policial. A tropa de choque da Polícia Militar cerca o local. Começa o enfrentamento entre a polícia e trabalhadores. Os policiais disparam bomba de efeito moral. Há muita correria. Vários manifestantes são presos. Uma bomba de efeito moral acaba atingindo um bebê dentro de casa. O soldado faz respiração boca a boca antes de seguir para o hospital. 22 pessoas foram detidas. A tropa de choque expulsou os manifestantes utilizando bombas de efeito moral. Um recém-nascido ficou intoxicado com a fumaça. Violência no porto de Capuaba, em Vila Velha, no Espírito Santo. Os PMs jogaram bombas de efeito moral nos portuários em greve e acabaram atingindo a casa de uma mulher que estava com um bebê de colo. Os portuários são contra a decisão da Vale do Rio Doce de usar funcionário fixo em vez da mão de obra avulsa. A confusão, o estilhaço de uma bomba atinge um bebê que mora ao lado do porto. A própria polícia se encarrega de socorrê-lo. O soldado faz respiração boca a boca. E o carro sai em direção ao hospital. O bebê é uma menina de apenas 6 dias, chama-se Tainá. Ela foi para o hospital desmaiada, recebeu oxigênio e já foi liberada sem nenhum ferimento. Portuários invadem o cais de Capuaba, operado pela companhia Vale do Rio Doce.
e alegam que a empresa não cumpre acordos trabalhistas. Foi preciso a intervenção da tropa de choque da Polícia Militar. Os portuários bloquearam a entrada do terminal marítimo de Vila Velha, onde funcionam 3 berços de atracação da Companhia Vale do Rio Doce. Todas as operações de embarque e desembarque foram suspensas. No mar, uma lancha impedia a atracação de navios. Nós abrimos mão há uns 2 anos atrás da indenização que ofereceram para a gente, para retirar esse direito que nós temos hoje, que nós adquirimos, que é o cadastro e o registro, né? Então nós brigamos por isso. E hoje estão querendo empurrar nós de porta fora. A justiça determinou a liberação do cais. A polícia foi acionada. Saiu um portuário daqui atropelado, foi muito mal para o hospital. Atropelado por quem? Pela RP aqui, ó. 739.4 aqui, ó. Mesmo depois da confusão, os manifestantes permaneceram no local. No final da manhã, a tropa de choque foi acionada por determinação da justiça. O clima ficou tenso. Os policiais soltaram bombas de efeito moral. Houve corre-corre. No final da manhã, o porto foi liberado. Nós abrimos mão há uns 2 anos atrás da indenização que ofereceram para a gente, para retirar esse direito que nós temos hoje, que nós adquirimos, que é o cadastro e o registro, né? Então nós brigamos por isso e hoje estão querendo empurrar nós de porta fora. E se eu perder esse campo de trabalho aqui, eu vou ter que roubar. Tá? Com toda sinceridade. Eu tenho aqui 20 anos de idade. Só eu tenho aqui dentro 20 anos. Então, se for pra me roubar lá fora e morrer lá fora, então eles vão ter que matar. Saiu um portuário daqui atropelado, foi muito mal pro hospital. Atropelado por quem? Pela RP aqui, ó. 739.4 aqui, ó. O senhor ajudou a socorrer esse portuário? Ele tá muito mal no hospital. O que aconteceu? Tá com as 2 pernas quebradas. A rádio patrulha veio do jeito que veio, de encontro com a multidão, pegou ele de frente, caiu, pegou 4 de vez. Mas ele foi o mais ofendido, que a roda pegou ele por aqui assim, quebrou as 2 pernas. Na estrada de acesso ao porto, os caminhões que fazem o transporte de carga ficaram parados. Para acabar com o tumulto, a polícia militar foi chamada. O Corpo de Bombeiros e o grupamento aéreo também foram acionados. O porto ficou horas isolado. O tumulto só foi controlado quando a tropa de choque chegou ao local. Alguns manifestantes que resistiram foram presos e o porto foi evacuado. A polícia militar fez um paredão para limpar a área e desobstruir o acesso ao porto. Além dos cães, foram usadas bombas de efeito moral. Alguns trabalhadores ficaram feridos. Ou não sei se foi tiro ou foi uma bomba que jogaram em mim. Só pode ter sido tiro. De qualquer maneira foi tiro. Vou ver, pode estar vendo aqui a direção aqui, ó. A ação da Polícia Militar foi amparada por uma liminar concedida ontem à noite pela Justiça de Vila Velha, que garante a operação dos 3 berços do Porto de Capuaba. Depois de retirados à força, os trabalhadores ficaram concentrados na rua e só o tráfego dos caminhões foi liberado. Os cerca de 1.100 trabalhadores avulsos estão parados desde ontem. O contrato de trabalho deles terminou e a Companhia Vale do Rio Doce decidiu contratar mão de obra mais barata. Por menos nós não trabalhamos por menos. Ela quer fichar nós somos avulsos, nós não podemos ser fichados. Nós temos que ser no rodízio, assim nós vamos pro pau. Os trabalhadores avulsos, extremamente revoltados, atravessaram este caminhão no meio da ponte de Capuaba, impedindo a passagem de todos os veículos. E em seguida colocaram fogo no caminhão. O Corpo de Bombeiros teve trabalho para conter o fogo. Para reforçar a interdição da pista, os portuários fizeram barricadas. Nem a tropa de choque, acompanhada de cães, intimidou os trabalhadores. Trabalho nosso, então nós temos que fazer o trabalho. Sem nós, ninguém pode fazer esse trabalho. O helicóptero da Polícia Militar sobrevoou o local. E só depois que bombas de efeitos morais foram jogadas, os trabalhadores se sentiram intimidados. Aí então as carretas com os contêineres começaram a deixar o porto escoltadas por viaturas. De acordo com o comandante da operação, capitão Nilton Ribeiro, a confusão começou por causa do atraso no carregamento das cargas. E foi só a tropa de choque se deslocar para garantir o carregamento de outras cargas que os trabalhadores avulsos aproveitaram para colocar novamente fogo no caminhão. Novamente a imagem do fogo e agora próximo a um posto de gasolina. E aproveitando o tumulto, um trabalhador avulso invadiu uma das casas perto do local para pegar álcool e acabou sendo preso pela polícia. A Polícia Militar foi chamada para garantir a saída de contêineres da Companhia Vale do Rio Doce. Trabalhadores avulsos do porto fizeram barricadas para bloquear a passagem dos contêineres.
Os manifestantes colocaram fogo em um caminhão que tentou furar o bloqueio. 4 pessoas foram presas. A pista só foi liberada no meio da tarde. Os trabalhadores avulsos são contra a decisão da Vale. A proposta principal é o seguinte, é como que nós vamos garantir que o porto volte a funcionar sem prejuízo para a empresa e sem prejuízo para os trabalhadores.